Eu não sei você aí, mas cenas de zumbis devorando pessoas sempre tiveram no meu top 3 de coisas assustadoras. Eu sou Pablo Zoras e hoje trago uma lista com os 8 melhores filmes de zumbi que quase ninguém conhece. E fica comigo até o fim, porque em algum momento desse vídeo eu vou mostrar uma foto do dia em que eu encontrei todo o elenco de The Walking Dead. Pois é, pra quem ainda não sabe, eu apareci na série como figurante, caracterizado como zumbi, é óbvio. E aproveitei pra tirar uma foto com o elenco, então fica aí que a lista tá top e a foto tá mais top ainda. Divulgado como sendo o primeiro filme de zumbi produzido em Cuba, Juan dos Mortos deixa claro que é uma produção pra lá de maluca desde a primeira cena, quando Juan e o seu melhor amigo matam um zumbi no meio do mar e continuam navegando como se nada tivesse acontecido. Sem se preocupar muito em explicar a origem dos zumbis, esse filme, cheio de humor e crítica social, se concentra mais em mostrar a reação da população frente à presença dos infectados, como por exemplo a TV estatal cubana fazendo uma declaração oficial de que a epidemia foi obra de dissidentes cubanos financiados pelo governo norte-americano. Pois é, e o mais estranho nisso é que o governo cubano ajudou a subsidiar os custos da produção, o que mostra que, pelo jeito, eles gostaram da ideia de ter um filme de zumbi gravado em Cuba. De volta ao enredo, no meio do país em caos, Juan, ao lado de alguns amigos, decide tirar proveito da situação e criar a empresa Juan dos Mortos, que oferece um serviço pra lá de bizarro, o de matar entes queridos que viraram zumbi. Surpreendendo dentro do pequeno orçamento de 2,3 milhões de dólares, Juan dos Mortos, que pode ser visto na Prime Video, como eu já falei, é um filme repleto de humor e críticas sociais, que conta ainda com um bom elenco e personagens no mínimo curiosos, por assim dizer. Fato esse que faz o filme se apresentar como uma opção bem interessante e pra lá de divertida dentro desse tema que é o apocalipse zumbi. Claramente inspirado em Bastardos Inglórios do gênio Quentin Tarantino, o filme espanhol Bastardos nos conta que durante a década de 30 a Espanha viveu uma terrível guerra civil, ao mesmo tempo em que ao seu redor lidava com os problemas decorrentes da Segunda Guerra Mundial e o crescimento do nazismo no mundo. Nesse cenário, Jean faz parte do exército espanhol, mas é visto pelo seu tio e general como um grande covarde. Então, para estimular a coragem do sobrinho, o general o envia numa missão meio suicida para entregar um bilhete do outro lado do desfiladeiro. Querendo provar o seu valor, Jean aceita a tal missão, mas no meio do caminho ele se depara com um grupo separatista que não gosta muito do exército. Dessa forma, quando a gente acha que a coisa tá prestes a ficar feia por esse motivo, o filme dá uma virada de chave e os combatentes terão que deixar as divergências políticas de lado em prol da sobrevivência, uma vez que espalhados pela floresta, os zumbis estão tomando conta do país. Baseado em livro e disponível na Netflix, Bastardos é um filme que mistura gêneros e que cumpre exatamente o que promete, que é misturar ação, terror e zumbis com uma dose extra de deboche e comédia. Além do mais, aqui a gente ainda vai poder ver o Martin Berrotti, que é o Palermo de La Casa de Papel, se transformando num zumbi sem braço e perna numa cena hilária. Se ainda não viu, põe aí na tua lista, que esse vale a pena. O Deserto dos Mortos conta a história da dançarina exótica Molly, que parte em busca de um lugar seguro enquanto a pandemia transforma a gloriosa Las Vegas numa cidade repleta de zumbis. Despreparada para enfrentar o caos instalado, Molly acaba se perdendo no deserto, onde atrai a atenção de um zumbi desgarrado que decide transformá-la em refeição. E é nessa hora que quem está assistindo percebe o quanto o tal zumbi é lento e que aparentemente não representa ameaça, com a Molly, inclusive, conseguindo fugir dele com bastante facilidade. O problema é que a nossa querida Molly não demora para perceber que está em desvantagem. Afinal, diferente de um humano normal como a gente, o zumbizão que persegue ela não precisa descansar e nem dormir e não está sujeito aos efeitos do calor do deserto. E para piorar, o infectado parece que não vai sossegar enquanto não conseguir pegar a coitada da Molly. Com premissa básica e história bem diferente do que a gente está acostumado de ver, eu revirei os catálogos de streaming para tentar achar o Deserto dos Mortos, mas ao que tudo indica, ele não está em nenhum deles. Dessa forma,
caso tu queira mesmo assistir, a única saída vai ser recorrer ao crime. Quem nunca, né? Assim como outros tantos filmes do gênero, a história de Alive se passa durante o início de uma pandemia zumbi, só que dessa vez sob a perspectiva de um jovem jogador de videogame chamado Ho Jong-woo, que se vê preso no apartamento de classe média onde ele mora, enquanto assiste pela janela o caos se instalar no mundo ao seu redor. Preso e sozinho, o coitado do Ho vai ter que lidar com a solidão e a espera sem fim de um possível resgate que, convenhamos, tem tudo para nunca chegar. À medida que o tempo passa, os seus recursos que ele tinha estocado começam a ficar escassos e logo a fome, sede e a insanidade tomam conta. Afinal, se não quiser morrer de fome, um dia ele vai ter que sair pela porta em busca de suprimentos e encarar a zumbizada que tá lá fora. Disponível na Netflix, Alive, que é um filme coreano, começa apresentando a história sem muita enrolação, mostrando o início do surto e apresentando os protagonistas da história logo nos primeiros minutos, o que é uma boa pedida para quem não gosta de produções muito enroladas. Passado o caos inicial, o filme então muda um pouco o foco para mostrar o protagonista sucumbindo ao desespero de estar sozinho e de não ter notícia dos familiares. O que faz com que quem esteja assistindo fique pensando no que faria naquela mesma situação. Até porque, né? Morrer de fome ou morrer comido por zumbis. Tá aí uma escolha que não tem que ser feita todo dia. Eu, particularmente, preferiria ser devorado por zumbis, mas eu sou meio lelé, então a minha opinião não conta. E tu aí, qual seria a tua escolha? Não, mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Nerd, eu imagino que se tu chegou até aqui é porque gosta de filme de zumbi. Então, pra te agradar, como eu sou gente boa, eu vou deixar aqui no card, no comentário fixado e lá nas telas finais, outros 2 vídeos parecidos com esse, onde eu indico mais filmes de zumbis, que são os seguintes: 12 filmes recentes de zumbi que você não viu e o outro com 7 filmaços de zumbi que você não conhecia. E como agradecimento, se você for gente boa que nem eu, tudo que eu peço é que você deixe aquele like no vídeo e se inscreva aqui no nosso canal. Até porque, como eu sempre digo, aqui tu não é só mais um número igual nos canais gigantes. Aqui a gente vê a sua inscrição. Então ajuda a gente aí. E se tu só chegou até aqui porque tá esperando a minha foto, calma que vai ter que esperar mais um pouquinho, beleza? Na trama de Paciente Zero, uma mutação do vírus da raiva passou a transformar as pessoas do planeta em seres irracionais, com o contágio acontecendo em 90 segundos após uma mordida ou contato com fluidos corporais dos infectados, como a saliva, por exemplo. Dessa forma, todos que sobraram da população saudável estão escondidos em abrigos nucleares subterrâneos, enquanto cientistas tentam descobrir a cura através da, escuta essa, entrevista com um infectado em busca do paciente zero. Pois é, se o nome do filme fosse Entrevista com um Infectado, estaria tudo bem também. Voltando à história, a única pessoa capaz de se comunicar com os cientistas é um homem chamado Morgan, que apesar de ter sido mordido, não chegou a desenvolver os principais sintomas da doença que levou o mundo ao caos. Lutando desesperadamente para encontrar a cura que pode salvar sua esposa, Morgan ainda conta com a ajuda de Gina, uma cientista que nutre uma paixão doentia por ele. Nesse caso, é literalmente doentia, até porque o cara tá infectado, né? Disponível na Prime Video e com um elenco bem conhecido, com destaque para Natalie Dormer interpretando a cientista apaixonada. Paciente Zero tá longe de figurar entre os melhores filmes de zumbi que todo mundo conhece, mas ainda assim é legal o bastante para estar aqui na lista dos que pouca gente conhece. Em resumo, é um filme que fica na média, com história legalzinha e ótimo elenco, como eu já disse. Para dizer a verdade, eu vi o filme mais pelo elenco do que pela história, então fica aí a teu critério assistir ou não. I'm a Hero é um mangá sobre apocalipse zumbi que venceu vários prêmios e ganhou bastante popularidade no mundo em 2009, quando foi publicado. E como todos já sabem, o mercado audiovisual tem apetite voraz, de modo que não demorou muito para que o tal mangá virasse um filme. Na história, somos apresentados a um apocalipse zumbi que começou com uma doença transmitida por vírus e que se espalhou pelo Japão. Tudo mostrado pela visão do tímido assistente de desenhista Hideo Suzuki, que é uma pessoa pra lá de estranha, pois a coisa que ele mais valoriza no mundo é uma arma que ele mantém no cofre, porque segundo a lei, o uso dela não é permitido. Ou seja, depois não sabe por que não come ninguém. Maluquices à parte, a única salvação do nosso personagem, com um parafuso a menos, é fugir pro Monte Fuji, já que segundo informações que ele leu antes da bateria do celular acabar,
o vírus que causou a doença não sobrevive nas alturas. Outro que eu não achei em streaming nenhum, I'm a Hero, é um filme repleto de humor negro e críticas sociais, que embora seja uma coisa que soe chata de se ouvir às vezes, faz bastante sentido no contexto da história. Outro ponto legal é a caracterização dos zumbis, que aqui são mais parecidos com animais correndo alucinados sem muito controle do corpo. Em resumo, um bom filme de zumbi que quase ninguém conhece, pelo óbvio motivo de que ele não está disponível em lugar nenhum, a não ser nos 7 mares da internet. Editor, coloca aí aquela cena do Jack Sparrow navegando só pra gente não perder o costume. Na trama de Contágio, Epidemia Mortal, acompanharemos a saga de Wade, um fazendeiro cinquentão que percorre uma cidade infestada por um vírus atrás da filha Maggie. Depois de semanas procurando, ele finalmente a encontra infectada dentro de um hospital. O problema é que a política do governo em relação ao tratamento para o vírus é colocar em quarentena todos os seres humanos que fossem infectados. Mas com a ajuda de um médico amigo da família, Wade consegue levar a Maggie para casa, mesmo sabendo que assim que o vírus tomar conta da filha por completo, ele vai ter que tomar uma importante decisão sobre o que fazer com ela. Com ótima atuação de Arnold Schwarzenegger, por incrível que pareça, esse é mais um filme que eu não achei em lugar nenhum, mesmo procurando pelo outro título, que é Maggie, a Transformação. E não, eu não tô ficando louco, parece que ele tem mais de um título aqui no Brasil, ambos bem porcaria por sinal. Apesar de algumas falhas, Maggie ou Contágio, pode escolher aí qual você achou menos bosta, ainda consegue ser um bom filme com ótima ambientação, que causa em quem tá assistindo um certo desalento por ver um pai passando pelo que o Wade tá passando. E nerd, agora chegou a hora tão esperada da revelação da imagem de quando eu participei como figurante da segunda temporada da série The Walking Dead, e aproveitei para fazer aquela foto marota com todo o elenco. Editor, tambores por favor. Aí ó, que baita foto. Euzinho mesmo, junto com toda a galera no set da série de zumbis mais famosa de todos os tempos. E se tu tá aí sendo uma pessoa amarga e invejosa, pensando que isso é montagem, eu só digo uma coisa, aceita que dói menos, porque é verdade esse bilhete. Misturando comédia e terror com crianças, Pequenos Monstros pode até parecer título de filme que conta a história de vida dos filhos do vizinho. Pois é, tem dias que dá vontade até de chamar um exorcista. Enfim, na história, Lupita Nyong'o interpreta a tia Caroline, que é como é chamada pelos estudantes de um jardim de infância. Certo dia, a professora sai em excursão com a turma para uma divertida fazendinha, onde as coisas não dão muito certo. Para começar, ela leva como ajudante o músico fracassado Dave, que é tio de uma das crianças e só aceitou ir junto porque está interessado em molhar o biscoito com a professora. E para completar a tragédia, corpos de zumbis comedores de carne fogem de um laboratório militar secreto vizinho do local e passam a rumar em direção à fazendinha. Já viu o estrago. Mais um que não tá nos streamings, e percebam que esse é o principal motivo de pouca gente conhecer as indicações. Pequenos Monstros é o filme mais leve aqui da nossa lista, porque nele a gente vai presenciar o enfrentamento aos zumbis da visão inocente das crianças, além do esforço dos adultos em fingir que tá tudo bem e que tudo aquilo não passa de uma brincadeira, embora não seja. E também não dá pra esquecer que o filme é uma comédia, de modo que não dá pra esperar ver zumbi devorando as tripas de uma criança. Até porque, né, minha gente, devorar tripa de adulto tá tudo certo, mas de criança já é demais. Eu sou Pablo Zorzi. Confere os outros 2 vídeos de zumbi que eu preparei pra vocês aqui dos lados. Fui!